queridos, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma história. E olha que interessante, a gente aprende tanta coisa legal, não é? Essa foi escrita pela Andrea Hicks, que escreve lá de Nova York. Ela fala que ter a casa própria é uma realidade de muitas pessoas na família dela, de alguns amigos íntimos que moram lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E desde que ela se mudou para Nova York, na região de Long Island, em 1997, ter uma casa própria tem sido um sonho para ela. Então, ela começa a contar aqui algumas coisas, mas antes de eu relatar o sonho dela, a gente precisa lembrar de uma coisa, que todo sonho que a gente tem, ele não vai ser realizado se a gente não tiver uma oração fervorosa. Lembre-se disso, tá? Então, veja, tudo começou, esse processo de oração, nos 10 dias de oração que a Igreja Adventista tem lá no começo do ano. E ela começou, então, um diário de oração, onde ela escrevia o seu pedido sobre a casa própria, né? E isso foi lá em janeiro de 2016. E ela escrevia os detalhes de como ela gostaria de comprar essa casa. E ela teve que esperar, né? O corretor de imóveis e ela finalmente viram uma casa que atendia às suas necessidades e elas fizeram uma oferta. Só que alguém superou aquela oferta. Enquanto isso, a mãe dela, que morava em Nova Jersey, encontrou uma casa num site de um corretor de imóveis. E ela ficou muito impressionada ao encontrar um condomínio acessível em Long Island. E ele estaria numa comunidade nova e fechada, ou seja, essa casa ainda seria construída. Essa casa tinha tudo que ela tinha pedido para Deus. Logo, o corretor dela de imóveis entrou em contato para poder informar que o comprador, olha só, ela estava pensando numa coisa. Aí, o corretor dela ligou de novo dizendo que aquela primeira casa que ela tinha visto estava à venda de novo. Aí ela foi para Deus orando, e agora, Senhor, me ajuda a entender isso de uma forma clara. E Deus falou para ela muito claro também: eu não dei para você o que você pediu porque você está procurando outra coisa. A outra casa é uma distração. E essa foi a resposta. Então, dia 20 de julho de 2016, ela assinou o contrato da sua nova casa, aquela que seria construída. Em 22 de setembro, ela conheceu alguns dos seus novos vizinhos e ficou impressionada com a diversidade de pessoas que haveria ali naquele lugar. No entanto, quando ela foi tentar descobrir quando que eles iam entregar a casa, olha, foi bem difícil, né? Porque construções novas, às vezes podem acontecer algumas coisas inesperadas. E ela começou a ficar um pouco ansiosa, porque ela tinha que desocupar a sua casa atual até o dia 1º de setembro. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. E ela teve permissão para pagar o aluguel sem contrato até 30 de novembro. Mas ainda não tinha uma data de entrega. Finalmente, após muita oração e negociação, eles deram uma data final de 12 de dezembro de 2016. E daí, no dia 8 de dezembro, às 23h59, olha que interessante, ela recebeu a data de entrega de 9 de dezembro. Ela louva a Deus muitíssimo. Ela conseguiu, né, que no 90º aniversário da sua avó, às 10 horas da noite, né, ela teve aquela resposta. Enfim, recebeu o sábado na sua casa nova, vazia, mas ela podia ver aquele pôr do sol iluminando todas as janelas da sala. Se mudou para casa que ela tinha orado e agora completa, com vista para uma lagoa, pelas 2 janelas do quarto, no dia 11 de dezembro. E ela pôde entregar as chaves dela da casa anterior no dia 12. Muita gratidão a Deus. Qual é a moral da história? A gente tem que aprender a ficar quieta, escutar, ouvir e obedecer aquilo que Deus nos fala. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Até amanhã.